amigos, numa investigação criminal, o detetive ele chega lá no local do crime e ele com os peritos tentam coletar o máximo de evidências possível. E entre essas evidências, muitas vezes são pequenos detalhes que passam desapercebidos aos olhos do leigo, né? Daquele que não está treinado para coletar as evidências e juntá-las num painel, num quadro geral que leve à conclusão do crime, conclusão do caso e a prisão do criminoso, eventualmente. Bom, no caso, eu estava procurando lá nos alfarrábios perdidos, aqueles livros pária que ficam lá jogados no fundo da biblioteca, das caixas, né, que a gente vai deixando para lá com o tempo. Mas a gente guarda porque muitos deles são livros que foram influentes no seu tempo, são livros históricos, são livros de consulta eventual importantes, são livros seminais, né, por assim dizer. E alguns desses documentos e livros tiveram influência no passado e têm ainda influência no presente, né? E como investigador criminal, o investigador de ideias, o investigador histórico, né, às vezes encontra lá um fio de cabelo, um pedacinho de unha, né, um pouquinho de sangue, né, um fio de tecido, né, que não parece pertencer a nenhum componente da cena do crime, né? E eu, fazendo aqui uma pesquisa para o meu projeto Reflexões sobre a Violência Política como Instrumento de Obtenção e Manutenção do Poder, e focando principalmente, né, nos movimentos revolucionários, desde a Revolução Francesa até os dias de hoje. E mutatis mutandis, o que também permaneceu presente desde a sua formatação, sua fermentação lá atrás na Revolução Francesa até os movimentos revolucionários do século XXI. Bom, de qualquer maneira, eu estava lá futucando o material para esse projeto e aí eu encontrei uma pérola de 1987, uma edição de 1987 de um documento que foi publicado em 1848 e teve assim um bocado de influência até os dias de hoje, reverberando aqui nas vozes dos proletários, trabalhadores, né? Aqui está o Manifesto do Partido Comunista, né? Pelo Karl Marx e Friedrich Engels. Olha que bacana, né? Então essa ediçãozinha bacana, né? Bem feitinha. Proletários de todos os países univos, né? Aqui é a dupla dinâmica do comunismo, né? Da revolução proletária, da revolução industrial. Está o Karl Marx e seu fiel escudeiro, protetor e financiador, o cãozinho de estimação ideológico, Friedrich Engels. Então tá aqui. É uma bacana a edição, né? Olha só aqui, bonitinho. Russo, proletariado, se não me engano aqui. Então tá aqui. Karl Marx, Friedrich Engels, Manifesto do Partido Comunista. Foi aqui publicado pelas Edições Progresso e vendido ali na livraria Página LTDA, Rua das Marrecas, no centro daqui do Rio de Janeiro, que naquela época era simplesmente o paraíso dos sebos, né? Então, quem lembra sabe que os sebos já estão quase desaparecidos, mas estão aí. Então tá aqui, ó, a introdução. E aqui está o material que o próprio manifesto trata. Mas eu não gostaria de falar sobre o manifesto em si, sobre o seu conteúdo, né, ideológico, histórico, etc. Eu queria, nesse momento, me focar mais na parte editorial. Como é que essas ideias se propagaram através do universo editorial. Então tá aqui, olha só. Para destrinchar isso um pouquinho, vamos ver aqui. Prefácio à edição alemã de 1872. Prefácio à segunda edição russa de 1882. Segunda edição russa, já 10 anos depois desta primeira edição alemã, que é
um prefácio do próprio Karl Marx e do Friedrich Engels. Então está aqui, prefácio edição alemã de 1883, prefácio edição inglesa de 1888, o ano da abolição da escravatura aqui no Brasil, né, prefácio edição alemã de 1890, né, já era a República aqui no Brasil, prefácio a terceira edição polaca de 1892, terceira edição em polonês, prefácio à edição italiana de 1893. Então você vê só a quantidade, como isso se espalhou, né, na Europa. Então, tá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse aqui é o frontispício do original, né, publicado em alemão, porém aqui publicado e editado em Londres. Aqui a informação. O Manifesto do Partido Comunista, a primeira edição publicada em Londres no fim de fevereiro de 1848. Tá aqui. Então aqui o prefácio da primeira edição, aqui o frontispício, né, da edição alemã. A edição alemã do Manifesto do Partido Comunista de 1872, com prefácio de Karl Marx e Friedrich Engels. Esse prefácio aqui. Então tem coisas que nos interessam nessa pesquisinha aqui neste prefácio. A Liga dos Comunistas, uma associação operária internacional que nas circunstâncias em que então existia, não podia, obviamente, deixar de ser secreta. Pois é. Encarregou os abaixos assinados ao Congresso, realizado em Londres, em novembro de 1847, da redação para a publicação de um programa teórico e prático pormenorizado do partido. Assim nasceu o Manifesto, que se segue, cujo manuscrito seguiu viagem para Londres para ser impresso, poucas semanas antes da Revolução de Fevereiro. Publicado primeiro em alemão, teve já nesta língua pelo menos 12 edições diferentes na Alemanha, na Inglaterra e na América. Caramba, 12 edições, né, em 25 anos da publicação, né, então significa mais ou menos uma edição a cada 2 anos. Né, interessante. Desculpa aí o celular dando chilique aqui. Né. Bom, em inglês, tradução de Miss Ellen Macfarlane, e na América apareceu em 1871, em pelo menos 3 traduções diferentes. Em francês, primeiro em Paris, pouco antes da insurreição de junho de 1848, e recentemente em Le Socialiste de Nova York. Está em preparação uma nova tradução, em polaco, em Londres, pouco depois da sua primeira edição alemã. Em russo, em Genebra, nos anos 60. Foi traduzido para dinamarquês igualmente logo a seguir ao seu aparecimento. Olha só, hein? Como é que isso foi espalhado com um método, né? Muito interessante a manipulação da parada. Embora as condições muito tenham alterado nos últimos 25 anos, os princípios gerais desenvolvidos neste manifesto conservam ainda hoje, no seu todo, a sua plena correção. Né? Aqui e além seria de melhorar um pormenor ou outro. A aplicação prática desses princípios, como o próprio manifesto torna claro, dependerá sempre e em toda parte das circunstâncias históricas existentes, e por isso não se atribui de modo nenhum uma importância especial às medidas revolucionárias propostas no fim do capítulo 2. Este passo teria sido hoje, em muitos aspectos, redigido de modo diferente, face ao aumento e desenvolvimento da grande indústria nos últimos 25 anos. Ele reconhece, né, as transformações incríveis que sofreu desde que ele escreveu o manifesto e até a data dessa edição. E com ele um progresso da organização de partido da classe operária, face às experiências práticas, primeiro da Revolução de Fevereiro e muito mais ainda da Comuna de Paris, na qual pela primeira vez o proletariado deteve o poder político durante 2 meses. Opa!
E esse progresso está hoje num passo ou outro antiquado. Bom, o resto aí vocês podem parar de ler. Né? Então tá aí, ó. Tá? Só mais uma coisinha aqui antes de eu revelar o fio vermelho da meada. Olha aqui, aqui está aqui o muito bem feitinho, né? Aqui está o final. Se quiserem ler aqui, vocês parem aí, acabam de ler. Então tá aqui, mas só mais um detalhezinho, tá aqui. Prefácio à segunda edição russa de 1882. A primeira edição russa do Manifesto do Partido Comunista, traduzido por Bakunin. Aqui, Mikhail Bakunin, o cara, o anarquista revolucionário. Aqueles que diziam, né, que o Bakunin, no início de uma revolução, era uma preciosidade, mas deveria ser fuzilado no dia seguinte que a revolução vencesse. Então tá aqui. Né? Foi publicada no princípio dos anos 60 na tipografia do Kolokol. O Ocidente, nesta altura, só podia ver nela, na edição russa do manifesto, uma curiosidade literária. Tal concepção seria hoje impossível. Entendeu? Então tá, vocês leem o resto aí. Aqui, ó, o Plekhanov, que é o responsável pela segunda edição, que foi o Georgy Valentinovich Plekhanov, personalidade de destaque no movimento social-democrata russo e internacional, filósofo propagandista do marxismo, fundador da primeira organização marxista russa, o Grupo Emancipação do Trabalho. O Plekhanov, esse cara foi um ortodoxo russo que influenciou o modo de pensar e fundamentar o bolchevismo de Lenin, né, e Stalin no futuro, né, influenciou muito aí os futuros marxistas da Rússia e também os anarcos comunistas e tal. Ele tinha um radicalismo ortodoxo em relação ao marxismo que impressionou muito as jovens mentes revolucionárias da Rússia. Então tá aí. Bom, agora vamos lá para dar só uma passagem para vocês lerem uma olhadinha. Como é bem feitinho e tal. Depois, até chegar lá o manifesto, tem um monte de... Né? Parece esses livros didáticos modernos, né? Cheio de imagens e textinhos colaterais que tornam-se distrações colaterais e não permitem a assimilação correta do raciocínio, da sequência do pensamento. Parece mais um site de papel. Né? Mas de qualquer maneira, vamos lá. Então aqui, a parada é o seguinte, né? Editoras Progresso, arranjo gráfico, Smirnov, não é a vodka, desenhos do Greta, SA, uma empresa. E aqui, olha só que interessante, em cirílico, né, em russo, suponho. Né? Arranjo gráfico, edições Progresso, 1987, impresso na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o fio vermelho da meada. Aqui achamos algo que poderia passar despercebido se não estivéssemos atentos. Então está aqui. Né? No capítulo 2º, então, dessa investigação investigativa, né, seguindo o fio vermelho da meada, nós vamos ver aqui as condições de 1987 aqui no Brasil e na Rússia. O que estava acontecendo aqui e lá nesse ano de 1987. Né? Aqui era o presidente Sarney e estávamos a um ano da Constituição de 88. Então tá aí, ó. Tá? O fio da meada. Continua no próximo capítulo. Abraços, queridos.